Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Invoquemos juntos o Espírito Santo. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Queridos amigos e irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho no nosso itinerário querigmático. Este encontro continua refletindo sobre os 7 pecados capitais. Hoje nós vamos falar sobre a ira. Nós vamos procurar dar uma definição sobre o que entendemos por ira. Nós vamos apontar algumas possíveis causas das explosões de ira que todos nós muitas vezes experimentamos. Quais são as vítimas dessas explosões das nossas raivas, dos nossos ódios? Qual é o caminho, o processo para se chegar a vias de fato motivados pela ira? E quais são as consequências sociais deste pecado capital? Então, o que é a ira? A ira é uma necessidade, entre aspas, é uma emoção, é um sentimento, é um desejo intenso e compulsivo de reagir com violência para descarregar a nossa raiva, para repelir ou castigar alguém. Eu não estou falando nada de que eu e vocês ignoremos, porque todos nós carregamos as consequências do pecado original e as raízes profundas que nos motivam a comportamentos indesejáveis e graves, pecaminosamente graves, estão dentro de nós. Como nós falamos que é uma emoção, um sentimento, nós temos que ter uma visão bem humana desta coisa que nós chamamos ira. De um modo geral, nossas emoções, nossos sentimentos são incontrolados, incontroláveis. Eu não posso não querer sentir. Eu sinto. Eu sinto o prazer de comer um doce, o prazer de assistir um bom filme. Eu sinto gosto pela palavra de Deus. Não deixo de me emocionar. Cada vez que eu abro a palavra de Deus e ali eu me vejo. Eu vejo Deus se revelando para mim. Por isso eu peço que você me acompanhe com a Bíblia na mão. Então, mas também os sentimentos não são nem bons nem maus, são sentimentos. Só que nós não podemos agir de acordo com esses sentimentos. Se eles são inevitáveis, por exemplo, eu não posso controlar o sentir
raiva de uma situação ou de alguém. Mas eu não preciso compulsivamente agir de acordo com esta raiva. Isso está bem descrito pelo apóstolo São Paulo em 2 versículos muito simples. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27, São Paulo escreve assim: podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis nenhuma chance ao diabo. Vocês perceberam como que o Paulo começa esse versículo? Podeis irar-vos. É apenas uma confirmação do que eu disse para vocês no começo. Nós não temos como impedir emoções e sentimentos, mas temos como impedir atitudes movidas por esses sentimentos ruins, como é o caso da ira. Então, São Paulo, muito humanamente, reconhece que não está no poder do ser humano este controle das emoções, dos sentimentos. Mas ele coloca, se não está no nosso controle, não podemos, porém, agir de acordo, contanto que não pequeis, isto é, contanto que não cheguemos às vias de fato. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isto é, eu experimentei uma ira, um fogo, um furor dentro de mim. Eu não posso dormir com esta raiva embutida, porque quanto mais eu demorar para procurar remediar essa situação, quanto mais eu demorar para me reconciliar consigo mesmo, com as pessoas, né? Tanto mais vai ser difícil eu não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para não darmos entrada ao demônio. Porque quanto mais eu demorar para arrancar as pragas que nascem no nosso jardim, elas vão se multiplicando. E na medida que se multiplicam, no dia que eu tomar a decisão de arrancar essas pragas, o meu trabalho vai ser triplicado. Por isso Deus, pela palavra de Paulo, quer que nós não nos deixemos atrasar neste processo de resolver extirpar as causas que nos levam a ter esses sentimentos. Quais são essas causas? O que é que me leva a sentir, a experimentar a ira? Muitas vezes, um sofrimento causado por alguém, causado por uma circunstância. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento dificílimo no nosso país, mas podemos generalizar pelo mundo todo. Às vezes, nós deparamos com tantos milhões de pessoas desempregadas. Embora saibamos que o país está passando por um momento difícil, no entanto, a dispensa do trabalho, justa ou injustamente, pode trazer para as pessoas um sofrimento que acaba se transformando numa raiva de quem o dispensou. Uma outra causa é quando nós sofremos uma contrariedade física ou moral. Por exemplo, quando alguém
contraria a nossa maneira de ver as coisas, quando alguém não aceita o nosso comportamento, quando alguém ataca a nossa fé, e eu vou ficando com raiva dessas pessoas que se contrapõem às minhas ideias, às minhas maneiras de ser. Eu esqueço que todos têm o direito, né, de ser aquilo que quer ser, desde que não ultrapasse o limite do direito do outro. Mas por tão pouco as pessoas agem com violência com relação àqueles que contrariam a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Outra causa é quando sofremos agressões por inveja, por ciúme dos outros, quando nos agridem por palavras, por atitudes. Isso faz com que dentro do nosso coração se acenda um fogo tremendo de raiva, às vezes até de ódio. Mas contra quem ou contra o que nós podemos, não no sentido de dever, né? Mas, infelizmente, contra quem ou contra o que a nossa ira se dirige? Pode ser contra pessoas, pode ser contra animais e pode ser contra coisas. Contra pessoas, talvez seja a expressão mais comum de explosões da nossa ira. Nós estamos cansados de assistir pelos noticiários da TV, da internet, quantos crimes estão sendo cometidos por uma raiva. Não tem outra explicação. A pessoa não quer mais se relacionar comigo e tem que se relacionar comigo, eu vou lá e fico com raiva e mato, jogo pela janela abaixo, enfim. Contra animais, nós já assistimos também muitas cenas de violência contra animais. Por exemplo, o meu chefe brigou comigo, eu não tenho como explodir em cima dele, chego em casa, chuto o cachorro, chuto o gato, né? Nós já vimos crianças possuídas por um espírito de ira, de raiva, que mata os passarinhos da casa, enfim. E, finalmente, contra coisas, né? Bater porta, quebrar janela, arrebentar com a geladeira, explosões de raiva. Como é que se chega a isso? Como é que nós chegamos ao pecado capital? Existe um processo. Jesus mesmo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo das Bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 21, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Jesus está citando um mandamento: não cometer, não matar. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Agora veja como Jesus coloca o processo até se chegar ao homicídio, como fruto de uma raiva. Eu vos digo, todo aquele que tratar o seu irmão com raiva, com ira, deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil, deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de tolo,
poderá ser condenado ao fogo do inferno. Como se chega a se matar alguém fisicamente ou moralmente por causa de uma ira curtida no coração? Isso não acontece de uma hora para outra, de um momento para o outro. É um processo acumulativo. Começa com impaciências. Essa impaciência multiplicada, né, esses sentimentos que vão e vêm, acabam formando em nós, acabam detonando em nós uma irritabilidade muito grande, a ponto de você não ser mais capaz nem de ouvir o timbre da voz da pessoa de quem você tem raiva. E às vezes não sabe nem por que tem raiva. Por que aquela pessoa desperta em mim um sentimento tão ruim? Né? Você começa a se irritar de uma forma desmedida, de uma forma desequilibrada, totalmente desequilibrada. E vai acabar se concretizando em atos de ódio, de vandalismo. Quais seriam as consequências sociais? Quais seriam as consequências para uma sociedade onde as pessoas são contaminadas, são manipuladas no seu íntimo para sentir raiva? Quais são as consequências sociais? Primeiro, os atos de vingança. Não se fala mais em perdão. As notícias que nós recebemos pelos meios de comunicação social, quantas pessoas falam assim, fulano perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, sei lá, de forma brutal, e colocam, eu quero justiça. Mas se você for até o fundo da entrevista, você vai ver que essa justiça que deve haver não é uma justiça motivada por um perdão. O perdão não exclui que a justiça se cumpra, mas eu não posso armazenar dentro de mim um sentimento de uma justiça feita na base da vingança. Outra consequência são os assassinatos, explosões de trânsito, por exemplo, né? Porque alguém passou na minha frente, porque alguém, sei lá o quê, já saio de dentro do carro atirando. Assassinatos. Lutas e convulsões sociais. Brigas. Guerras. Eu queria descer num pormenor. Eu quero falar sobre os jogos eletrônicos. Os jogos que estimulam a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, jogos que vão moldando este templo, este altar de cultivo à deusa Ira. Jogos de matar. Eu tive contato com uma criança de 9 anos de idade. Primeiro, o tempo inteiro com um fone de ouvido. Já está prejudicando a sua própria audição, porque é o dia inteiro com esse negócio. Segundo, o dia inteiro fixado ali na telinha, o dia inteiro gritando junto com um colega lá na casa do outro colega, porque estão jogando com outra dupla lá do outro lado do mundo que nem sabem quem é. E o que eles gritam? Vocês já prestaram atenção? Eu fiquei prestando atenção.
Olha, ele está aí, atrás de você, veja bem. Atira agora, mata agora, faz... Gente, uma criança que passa boa parte do tempo ouvindo instigações e instigando o outro à agressividade, à matança, vai ser difícil construir uma sociedade pacífica e pacificadora. Outro tipo de jogo, os jogos de poder. Os oprimidos contra os opressores. Uma raça contra outra. Uma classe social contra outra classe social. São geradores de ódios culturais, ódios historicamente culturais, ódios religiosos. Nós não suportamos a tal da intolerância, passamos a não tolerar o contrário. E às vezes não é nem contrário, é o diferente. Só isso. E daí tem mais uma consequência: a fome, a orfandade, as mutilações físicas, os traumas psicológicos, as grandes migrações ocasionadas por guerras irracionais, mas que têm uma motivação no coração de cada um. Por isso, é uma bem-aventurança maravilhosa essa ensinada por Jesus. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui nós apenas demos umas pinceladas gerais e nos fundamentamos em 2 passagens do Novo Testamento. Mas eu gostaria que você me acompanhasse agora no Antigo e depois mais algumas palavras de Deus no Novo Testamento. Então, se nós estamos aqui, se você está me vendo e me assistindo nesse momento, é porque você tem um mínimo de fé. É porque você está buscando alguma coisa. E nada como garimpar a palavra reveladora de Deus. A Bíblia é esse tesouro que revela Deus para nós. Nos mostra quem é Deus, pelo menos uma frestinha de quem é Deus. Mas a palavra de Deus também me revela a mim mesma, mostra quem eu sou, mostra em que situação eu me encontro. Vejam, por exemplo, o Salmo 37, versículos 7, 8 e 9. É o Senhor que nos diz, e diz para mim, diz para você: descansa no Senhor, espera no Senhor. Se você foi agredido, se você foi perseguido, se você foi vítima de alguma injustiça, não se movimente pela ira, pela raiva, pelo ódio, pelo espírito de vingança. Deixa a poeira baixar. Não tome atitude a não ser descansar e esperar em Deus. A providência de Deus. O momento certo para você dizer uma palavra ou tomar uma atitude. Quando nós sabemos esperar, as coisas acontecem da melhor forma possível.
Não te irrites. Aí. Uma das causas da ira é a irritabilidade. Eu acabei de falar para vocês há poucos minutos atrás. Não te irrites. Não te impacientes por causa dos que prosperam e por causa dos homens intrigantes. Aqueles que nos maltratam, nos amaldiçoam, se transformam em inimigos nossos. Não nos deixemos irritar por isso. Vejam, sentir a irritabilidade é uma coisa, mas agir com irritabilidade é complicado, tem consequência. E Deus continua: desiste da ira, abre mão das tuas reações irascíveis, depõe o furor, amansa o coração. Bem-aventurados os mansos. Depõe o furor. Não te irrites, de novo. Só iria piorar. Olha a palavra de Deus, que maravilha. Pois quem faz o mal, quem age na base da raiva, do ódio, será exterminado. Mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Começando do seu próprio coração. O autodomínio. Num outro livro do Antigo Testamento, o livro de Provérbios, um livro sapiencial, capítulo 22, versículos 24 e 25, o Senhor diz: não sejas amigo de quem é raivoso, não andes com gente violenta. Vamos voltar àquele exemplo que eu dei dos jogos, dos games. Com quem que você joga? É com seu amigo, com seu colega. Mas que tem um coração violento, como o seu. Se você aceita aquele parceiro para jogar jogos de violência, você é violento também. Não sejas amigo de quem é raivoso e não andes com gente violenta. Olha nas nossas escolas. Tivemos agora o sequestro daquele ônibus na Ponte Rio-Niterói. O sequestrador, 20 anos, gente. 20 anos. Começando praticamente a vida. Teve que ser morto. Para se evitar a matança de tantas pessoas dentro daquele ônibus, que estavam amarradinhos à ferragem dos bancos, com gasolina, pronto para incendiar. Mas, numa das entrevistas, foi revelado que esse menino, esse jovem, sofreu bullying na escola. O bullying é uma forma de violência contra as pessoas, que vai acumulando no seu coração uma raiva, vai transtornando a mente das pessoas até que ela surta um dia. Não sejas amigo de quem é raivoso, não andes com gente violenta, para não suceder que aprendas as suas manhas e venhas a causar ruína a ti mesmo. Nem preciso explicar coisa nenhuma aqui. Outro livro sapiencial, o livro do Eclesiastes, um livro tão pouco usado, né? Tão pouco citado, mas cheio de sabedoria. Capítulo 7, versículo 9. Não sejas fácil em irritar-te interiormente. A irritação se aloja no peito do insensato.
Insensato quer dizer do louco, do desequilibrado. Não sejas fácil. Não sejamos fácil. Não sejamos presa fácil da instigação do outro, do ódio que existe dentro de nós. Pelo contrário, aqui entra uma arma poderosa, que é a arma da oração. Aquele momento em que você está com Deus, em que Deus conversa com você, em que Deus vai curando o seu coração, em que Deus vai amansando o seu coração. O terço mariano, que arma poderosa nós temos. Rogai por nós, pecadores. Quantas vezes nós repetimos esse pedido a Nossa Senhora? Rogai por nós, pecadores. Nesse momento, apresente a Nossa Senhora aquilo de que você quer gozar a intercessão da mãe, né? Se você é uma pessoa irritável, facilmente irritável, peça que Nossa Senhora interceda esta graça para você. Depois, nós temos a carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele diz: Sabei, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irritar. Vocês estão percebendo quantas vezes está aparecendo aqui na nossa reflexão a palavra irritação? Talvez não seja sem um plano de Deus, uma vontade de Deus. Talvez seja a irritabilidade o movente maior para se chegar à ira e às vias de fato. Né? Cada um deve ser pronto para ouvir. Antes de reagir, ouvir as razões do outro. Conversando com uma senhora nesta semana, ela partilhava comigo sobre a sua mãe. Ela falava sobre a dificuldade que ela tem de aceitar uma maneira que a sua mãe tem de agir com as pessoas. E já não era a primeira vez que essa senhora vinha desabafar comigo. Eu dizia para ela: olha, eu aprendi com Frei Inácio Larrañaga, Santo Frei Inácio, num dos livros dele, que uma das formas para nos ajudar a perdoar, a entender por que o outro nos irrita tanto, porque eles despertam em nós o pior de nós. Vocês lembram daquele deputado? Um deputado que denunciou o mensalão. Ele dizia: você, não sei para quem que ele falava isso, mas você desperta o pior de mim. E por que nós temos pessoas que despertam em nós o pior de nós? E nós também certamente despertamos no outro o pior do outro. E Frei Inácio dizia que um dos meios poderosos para nós chegarmos a explicar, talvez não justifique, mas explica as nossas reações ou as reações do outro, é conhecer a história das pessoas. Como é que foi a sua infância? O relacionamento familiar, suas origens, como é que foi? Como é que foi a adolescência, a juventude?
as experiências afetivas, as experiências no tempo da escola, os momentos de sofrimento que essa pessoa passou. Quando nós conhecemos, quanto mais conhecermos a nossa própria realidade e a realidade do outro, e isso vem pela escuta, com certeza, não vem pela literatura, vem pela escuta do outro. Essa senhora dizia para mim, não sei nada da minha mãe. Pois é, não seria o caso de saber? Certamente a sua mãe, o que ela faz hoje, pouco louvável, aconteceu com ela. Ela está devolvendo apenas o que ainda nela não está digerido. Sermos prontos para ouvir, lento para falar, para retrucar. Eu tenho muito que aprender, gente. Estou falando, estou pregando para mim, estou ensinando para mim. Mais escutar do que falar. O que eu vou falar agora é coisa antiga e que todo mundo sabe. Porque Deus nos deu 2 orelhas, 2 ouvidos e apenas uma boca. Para nós ouvirmos mais e falar menos. Lento para se irritar. Pois aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Quer fazer justiça pelas próprias mãos. Não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus é o amor misericordioso. E quando nós agimos na raiva, o que menos está presente é o amor misericordioso. Eu sugiro que vocês, ao assistirem esse vídeo, vocês vão ver também o texto, né, que é postado. Vocês aprofundem, por favor, esses textos bíblicos, mas vão também ao nosso catecismo da Igreja Católica. Vão lá a partir do ponto 2302. Eu dizia no programa da Rádio Guaspamira, toda segunda-feira, às 14 horas, que nos lares católicos não podem faltar 2 livros. De um lado, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. E do outro lado, o Catecismo da nossa Igreja, que vai nos explicar, vai nos ajudar a pôr em prática, a aplicar na realidade da sociedade na qual nós vivemos, na atualidade, a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.